para o meio. Viver intensos, largos sorrisos, na boca anunciar alegria, nas mãos que afogam sentidos, viver a luz do sol no novo dia, viver novo tempo de esperança, onde seremos um novo espaço. Celebrar o futuro da mudança, com um sorriso, um beijo e um abraço. Somos mais que silêncio, mais que a dor aguda e forte. Somos mais que a tempestade, mais que o anúncio do medo e da morte. Somos como que outro fado e um Portugal de mar sem fim. Somos vida mais que a peste nesta batalha de tanto amar assim. Amar numa intensa loucura, sentir a vida mais que a morte, ter na noite a luz e ternura, lançar ao vento voz firme e forte, num coração rasgado pela ausência, soltar as lágrimas que não choramos. Na solidão vazia da presença, alvorar a esperança que cantamos. Somos mais que silêncio, mais que a dor aguda e forte. Somos mais que a tempestade, mais que o anúncio do medo e da morte. Somos como que outro fado de um Portugal de mar sem fim. Somos vida mais que a peste nesta batalha de tanto amar assim. Preciso de novo ter a tua mão, Acalmar o mar de tanta ausência. Quero serenar a nossa solidão, sentir abraços de força intensa. Somos mais que o silêncio, mais que a dor aguda e forte. Somos mais que a tempestade, mais que o anúncio do medo e da morte. Somos como que outro fado de um Portugal de mar sem fim. Somos vida mais que a peste nesta batalha de tanto amar assim. nesta batalha de tanto amar assim. Olá, bom dia a todos e a todas. Raquel e a Cia. O meu nome é Carolina Mendes e somos a equipa do Stay to Talk Instituto de Imersão Cultural. Ouviram um hino a uma nova esperança, cantado em uníssono, onde nos arriscamos a anunciar novos tempos. Isto foi já há um ano, em final da época pandémica Covid-19.
por altura do nosso 3º aniversário. Fizemos-lo com a comunidade, o que nos permitiu contar com Palmarinho, na letra, Helder Bento, na música, Coro Audi Vivi Vossam, da Associação Berço das Artes e Ana Isabel, a Soundplay, na gravação e mistura, e a 7 Sentidos, no videoclipe. A todos, muito obrigada. Temos que repetir. E cá estamos nós, mais fortes do que nunca, mais sapientes, mais resilientes. Não obstante, um outro flagelo social para resolver, nomeadamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas este é um assunto que fica para outros debates. Os motivos que justificam esta pequena reunião são outros e bem mais positivos. Dizer-vos que esta semana temos estado a celebrar o nosso 4º aniversário e não quisemos deixar passar a data sem estar convosco. Não só os aqui presentes, mas também os que nos acompanham lá em casa, virtualmente. É já tradição fazermos um ponto de situação de todo o trabalho que temos vindo a realizar. Isto no sentido de desenvolver, em certa forma, o que fazemos à comunidade. Assim sendo, e de forma resumida, passaremos a partilhar convosco o que destacamos em todo o ano 2021 e em parte do ano 2022. Passo então a palavra à minha colega Sofia. Obrigada, Carolina. Olá, bom dia. Eu chamo-me Sofia Mesquita e sou responsável pelo Departamento de Turismo e Mediação Cultural. Faz parte da nossa essência trabalhar o território numa postura articulada, estruturada, em cooperação com os demais agentes. Só desta forma conjeturamos o nosso trabalho. Assim sendo, ao longo do ano de 2021 e 2022 até agora, destacamos as colaborações com Campanha Comércio Local de Amarante, onde apresentamos a nossa equipa e divulgamos os nossos serviços, com especial destaque para o estudo dos lugares e de personagens culturais locais. A colaboração com a Feira do Ouro Verde, através da Dolman. Neste evento tivemos a oportunidade de apresentar e de realizar o nosso workshop de pintura, A Tela, Eu e Amadeu, inspirado na vida e obra do pintor Amadeu de Sousa Cardoso, na Casa da Granja, nosso parceiro. E ainda a colaboração com a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea Norte, uma rede que reúne museus, centros de arte e arquitetura em diversas cidades do norte de Portugal. Um projeto coordenado pela Direção Regional de Cultura do Norte, no qual participamos num ciclo de visitas técnicas aos vários espaços que compõem este projeto. E ainda a colaboração com MRNQ, um projeto dedicado à qualificação de micro e pequenos negócios inseridos no meio rural. Desde o início integramos esta iniciativa, na qual participamos no fim de semana passado, num encontro MRNQ, Sabores e Saberes Rurais, Alta Densidade, onde tivemos a oportunidade de promover os nossos serviços e fazer networking. Relativamente à promoção, no âmbito da promoção, destacamos o programa RTP Festa das Vindimas, num espaço do Mão Verde Wine Experience Hotel, apresentamos o conceito da nossa empresa, que prima pelo turismo criativo e idiomático, implementado de base comunitária. E ainda uma colaboração e promoção com a mais recente campanha de turismo do município de Amarante, Reflexos da Paisagem. Participamos dentro da temática Arte que se Sente, onde apresentamos a nossa experiência de imersão artística composta pelo workshop de pintura, A Tela, Eu e Amadeu, e pela caminhada Lugares de Inspiração de Amadeu. E para concluir, destacamos no âmbito da produção o programa online Lugares Peculiares, que foi lançado no dia 18 de abril de 2021 e que é baseado no nosso projeto Rota dos Artistas, onde sugerimos percursos pelos lugares de eleição de 6 artistas. Este programa tem como intuito convidar o visitante a realizar os percursos e a conhecer os lugares vividos pelos artistas, mostrando paisagens culturais. A primeira temporada foi dedicada à escritora Agostina Bessa Luís
e é composta por 7 episódios, desenvolvidos por lugares como Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Espinho, Porto, Amarante e Peso da Régua. Neste ano em que celebramos o centenário do nascimento desta emblemática escritora, deixamos o convite para que vejam ou revejam esta primeira temporada dos Lugares Peculiares. Uma outra produção que desenvolvemos foi a narrativa do fado, pelos municípios de Amarante e Felgueiras. A narrativa do fado proporcionou e proporciona uma experiência de imersão cultural, num cenário de requinte e convidativa de 2 grandes noites que juntam a história e a música. Um verdadeiro tributo ao fado, à língua portuguesa e à sua grande diva, Amália Rodrigues. Um evento que foi criado para ser desenvolvido num jantar-concerto, mas por desafio da própria comunidade, passou a ser apresentado também como espetáculo num anfiteatro. Uma outra produção, o Roteiro Literário de Teixeira de Pascoais, um projeto na área do turismo literário, testado num piloto com o grupo de leitores de Amarante em dezembro de 2021, numa versão mais longa e com a colaboração de parceiros como Café Bar, Oficina Notua, Livraria Zé, Hostel des Artes e Dolman, a quem desde já muito agradecemos e perspectivamos trabalhar juntos. Um roteiro que continua disponível para ser realizado por quem nos visita. Entretanto, o projeto amadureceu e deu origem a um itinerário mais pequeno, que integra a narrativa biográfica do poeta. No entanto, foi acrescentada uma nova abordagem, muito mais centrada na relação que Teixeira de Pascoais tinha com os lugares do seu cotidiano, com as suas musas inspiradoras, essencialmente com as águas do rio Tâmega. Fique connosco para conhecer o passeio literário de Teixeira de Pascoais, que preparamos para si, e para concluir, uma última produção que temos vindo a desenvolver, a nossa rúbrica Sabia Que, um projeto de promoção, onde desenvolvemos artigos de promoção do património cultural dos concelhos dos vales do Tâmega, Sousa e Douro. Até ao momento foram elaborados 10 artigos que estão publicados no nosso website. E desta forma passo a palavra à minha colega Raquel. Obrigada, Sofia. Olá, eu chamo-me Raquel Meirinhos e sou responsável pelo Departamento de Línguas e Traduções. Desde o início do projeto do State Talk Instituto, tenho vindo a acompanhar, por um lado, o ensino das línguas, as experiências de imersões idiomáticas e, por outro lado, as traduções. No trabalho de 2021-2022, até agora destacamos o ensino das línguas, trabalho diário quer presencial, quer online e que ultimamente se acentuou o online. As traduções. Relativamente às traduções, o STEI gostaria de partilhar que, comparado com o ano de 2020, o segundo ano no ativo, tivemos um aumento de mais 71% dos projetos de tradução em áreas como o turismo, a educação, o marketing, o património e a construção civil. Houve um aumento do número de clientes, empresas, associações, municípios e entidades público-privadas. Muito se deve ao palavra passa palavra, já que os nossos clientes habituais acabam por nos referenciar a outras empresas e outras organizações. No que toca às geografias onde temos atuado, trabalhamos para Portugal continental, ilhas, outros países da Europa, África. Os destinatários dos nossos projetos de tradução têm caráter especializado, tal como o público em geral, quando trabalhamos com materiais como manuais técnicos, websites ou panfletos e brochuras. Destacamos como nossos grandes clientes a Spira, a ACA, a Condoril, a BBD, que consideramos já parceiros dada a frequência de colaborações. Entre outros trabalhos, destacamos a tradução do booklet da Bienal Artes e Ofícios em Leiria 2021, os manuais de estruturação de rotas de touring cultural e paisagístico, nomeadamente a rota de avaliação das vinhas e dos vulcões,
para o arquipélago dos Açores, os conteúdos do catálogo da Bienal Artes e Ofícios a acontecer em Oeiras em setembro de 2022, o guia prático da incubadora de inovação social IRIS, os suportes comunicacionais da Rota Histórica das Linhas de Torres, a documentação dos centros de interpretação das fortalezas abaluartadas da Raia em Valença. Na Engenharia Civil, concursos para empreitadas nos Palopes, construindo assim pontes entre culturas. Deixamos o convite para nos consultarem e nos pedirem orçamento através do nosso e-mail info@statotalk.pt. Obrigada, Sofia e Raquel, pela partilha. A mim resta-me falar do Instituto de Imersão Cultural como um todo, essencialmente na área da educação e investigação e todo o percurso feito até então. Da minha parte, 2021 e parte de 2022, destaco a área da investigação e consultoria. Dizer-vos que temos abraçado vários projetos que se estendem a norte de Portugal, relacionados com a elaboração de conteúdos ligados ao turismo, à educação para o património, à investigação de produtos culturais locais, que ainda este ano iremos partilhar convosco. Na área social, destacamos um projeto que concebemos em plena época pandémica, não sei se se lembram, Fica em Casa para Falar de, lançado online, e que tinha como objetivo manter a proximidade com a comunidade com quem estávamos a trabalhar. Chegamos a editar 80 vídeos, realizados com a comunidade e com parceiros. Foi distinguido em novembro de 2021 e exposto no Museu de Boas Práticas de Colaboração na Pandemia, a quando da 6ª Conferência Internacional sobre Colaboração e Governação Integrada na Fundação Carlos de Gulbenkian. Destacamos também a iniciativa social que estamos a implementar no Concelho de Amarante, a RAC, Rede de Agentes Culturais Comunitários, iniciada em 2019, com um interregno de 2 anos, e que está a ser reiniciado agora em 2022 com uma renovada força, pois foi reconhecido e premiado pelo Conselho da Europa e pela União Europeia como uma das 10 melhores práticas a nível europeu que trabalha o património. Estamos agora no terreno, revitalizados e a trabalhar em parceria com as juntas de freguesia e este ano com o apoio do município de Amarante. É nesta postura de colaboração, em articulação com as diferentes entidades, que temos vindo a trabalhar, a estruturar pensamento e a conceber produtos que, entre outros, nos ajudam a receber quem nos visita. Vejam só como nos apresentamos e queremos receber. Olá, o meu nome é State Talk. Este território é onde eu me expresso. Aqui é um lugar seguro, onde eu posso revelar-lhe quem sou e proporcionar-lhe uma experiência única, através do seu toque. Obrigada por estarem desse lado. Está criada a oportunidade para que possa planear as suas viagens com um propósito. Saber que, ao mesmo tempo que aprende e experiencia a cultura local, contribui de alguma forma para o desenvolvimento, a inclusão e a coesão social. Terá a oportunidade de emergir na história, na arte, na gastronomia, na literatura, na natureza, no artesanato e no património. Os propulsores perfeitos para uma experiência inesquecível, que se forma a partir de uma viagem no tempo, num atravessar de gerações e através da ativação de todos os seus sentidos. Experienciar outro local, região ou país é conhecer as suas paisagens. Mais do que isso, é uma oportunidade de conhecer as suas gentes, os seus costumes, falar com elas e interagir para conhecer, no seu todo, um lugar novo. Comigo poderá realizar uma experiência de aprendizagem, falar a minha língua e praticá-la com as pessoas da minha terra, através de diversas atividades lúdico-pedagógicas. Desta forma poderá dizer: fiz turismo idiomático. Todos nós temos um motivo que nos leva ao conhecimento, a querer saber mais sobre as coisas, os lugares e as pessoas. Melhor forma existe senão a de imersão cultural com habitantes locais. Desenvolver ações que sejam socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas. Dizer: fiz turismo sustentável.
Pôr mãos à obra, sentir o que nos rodeia e como isso nos influencia, perceber as suas semelhanças, as suas diferenças, caminhar à descoberta do desconhecido, saboreando as tradições, apreciando o belo das palavras escritas e das cores pintadas. Tudo isto de uma forma segura. Precisamos de ser mais humanos, de termos uma missão mais social, de preencher o nosso interior com algo mais. Mas para que essa magia aconteça, precisamos de um propósito. Eu, o State Talk, a minha comunidade e o meu território somos o propósito perfeito. É nisto que eu acredito. Só preciso de si. Trabalhamos assim não só para os nossos visitantes, assim como para quem queira dar a conhecer a nossa terra, o nosso património e as nossas gentes. Hoje, para além de assinalar o nosso 4º aniversário, queremos falar-vos de uma experiência de imersão cultural especial e partilhar convosco aqui o seu lançamento oficial. Falamos da experiência de imersão artística Inbox Teixeira de Pascoais. Dizer-vos que todo este trabalho resulta de muitas horas de investigação, de visitas a bibliotecas, de obras consultadas, de entrevistas feitas, do calcorrear as ruas amarantinas e de conversas tidas. Um trabalho com rigor, supervisionado por entidades de referência académica e com um nível de profundidade que o poeta assim o exige. No entanto, esta experiência encerra apenas uma pequena parte de tudo isto e está, essencialmente, baseada num afloramento literário, em breves referências históricas e em desafios curiosos ao longo do passeio. Isto porque o flaneur que visita Amarante necessita apenas de uma leve orientação ou inspiração para que possa sentir a cidade pelas palavras do poeta. Digamos que se trata de uma introdução ao mundo da literatura através de um passeio. Guardemos então todo o trabalho denso e estruturado para partilhar convosco numa outra altura, em breve. Poderíamos eleger este momento para falar do poeta, das suas capacidades literárias, das suas temáticas, dos seus intuitos políticos, mas não é por aí que queremos ir. Esta intenção será realizada numa outra data e com outros convidados. Aqui queremos lembrar o homem, o humano, as suas vivências e o que fica delas, as memórias. Partilhamos um texto que reflete isto mesmo, uma vivência, uma memória e a saudade de quem ficou. Um texto intitulado A Estrela que Brilha no Meu Céu, de Maria Adelaide Barros Teixeira, afilhada do nosso poeta Teixeira de Pascoais, e que será lida pela filha, Dona Rosa Manuel. Vamos ouvir, por favor. Bom dia. Então passo a citar Maria Adelaide. É a estrela que brilha no meu céu. A morte deixa uma dor que ninguém pode curar, mas o amor deixa memórias que ninguém pode apagar. O passado é indestrutível, já dizia Teixeira de Pascoais. O poeta, padrinho, partiu cedo demais, mas fosse qual fosse o momento, hoje, ontem ou daqui a 50 anos, seria sempre cedo demais. Não é fácil, mas sempre tento transformar as lágrimas pela sua ausência em um sorriso ao me lembrar de todos os momentos felizes e inesquecíveis passados e vividos durante a minha infância, até aos 8 anos. Vi pela primeira vez o mar consigo, vi pela primeira vez o marão consigo, vi pela primeira vez as vinhas consigo, conheci a flor do rosmaninho que sempre fazia questão de colocar na lapela do seu casaco quando saíamos consigo. Consigo. Que saudade! A alma lusitana concentrou-se numa só palavra e nela existe e vive. Como na pequena gota do orvalho a imagem do sol imenso. Sim, a palavra saudade é indestrutível. O único povo que sente a saudade é o povo português, incluindo talvez o galego, porque a Galiza é um bocado de Portugal sobre as patas do leão de Castela, como
afirma Teixeira de Pascoais. Quando alguém que amamos morre, deixa de viver entre nós para viver dentro de nós. A saudade é a única coisa que o evento não leva. Para mim, saudade tem rosto, tem voz e sorriso. Para mim, saudade tem cheiro e nunca passa. Para mim, saudade tem nome e sobrenome. Dr. Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos. Seu pseudónimo, Teixeira de Pascoais. Acabei de citar uma carta que a afilhada dedicou ao seu padrinho. Muito obrigada. Uma salva de palmas. E muito obrigada pela presença. Palavras profundas de quem privou de perto com o poeta e que são evidências de como o poeta consegue marcar o coração humano. O que fica é a saudade, as memórias, tudo isto é fruto da vivência com o outro. Ora, voltando à nossa experiência, com esta forma de visitar Amarante, estamos também nós a contribuir, esperamos nós, para a construção de memórias. Esta é uma experiência numa caixa. É verdade. Inclui tudo para que cada um de nós possa realizar um passeio literário, inspirado na vida e na obra de Teixeira de Pascoais, pelo centro de Amarante. Trata-se de um percurso que nos leva a abrandar, é literário, é histórico e é autorreflexivo. Um presente perfeito para surpreender alguém. Fica já a dica. Sofia, podias-me ajudar? Esta é a experiência de imersão artística in-box e é composta pela caixa, que contém o melhor passeio que já deu. Sozinho ou acompanhado, desafiamo-la a mergulhar então com Teixeira de Pascoais aqui no centro da cidade. Esta caixa possui tudo o que necessita para agarrar este desafio. Vejamos. Um tote bag, identificado com o nome do poeta e que servirá para transportar um mapa do percurso, pintado à mão por um pintor amarantino aqui presente, Gonçalo Alves, e já vamos falar com ele. Um bloco de notas, para que vá tirando as suas notas ao longo do percurso, dizer que se trata de um projeto social dedicado à inclusão de pessoas fragilizadas e que se dedica à reutilização de materiais. Daí vocês poderem encontrar em caixas alguns vermelhos, amarelos, brancos, e que poderão descobrir uma garrafa de vinho, um néctar provindo das profundas terras de Pascoais, e também já vamos falar dele, 2 copos, aqui só está um, mas tem 2 copos, que lhes permitirá, no final do percurso, ir à beira-rio e deliciar-se com este néctar ao lado da sua companhia. Não esquecer de ler o QR Code que aparece no mapa. É fundamental, onde irá encontrar uma simples, mas complementar informação literária, histórica e reflexiva, que certamente enriquecerá o seu passeio. Bem, mas não podemos avançar sem antes ouvir os nossos parceiros, convidados aqui e que nos ajudaram a complementar o conteúdo desta caixa, nomeadamente o mapa. Gonçalo, podes vir? Temos aqui então a tua obra, a nossa obra, não sei, co-construída. Gonçalo Alves é um pintor amarantino, já tem obra reconhecida, com diversas exposições realizadas. Podes falar um bocadinho da última exposição que tiveste? Antes de passarmos aí. Neste momento ainda está a decorrer em Ceia. Em Ceia? Termina no final deste mês. Tenho concorrido a várias exposições nacionais e algumas internacionais e vamos ver onde o caminho me levará. Gonçalo Alves aceitou o desafio por nós colocado. Nós, na parte da investigação e depois
no colocar esse passeio na prática na cidade de Amarante, precisávamos de um mapa. Como é que vamos construir um mapa? E por que não ir perguntar aos amarantinos se era possível fazer? Gonçalo, como é que foi esta experiência? Não tinhas feito nada semelhante, ou já? Não, foi um desafio, porque nunca tinha feito nenhum trabalho do género. Também isso fez com que tivesse que fazer imagens mais pequenas e também foi, por si, um grande desafio. E visitaste os lugares? visitei, fotografei, aprendi coisas que ainda não sabia sobre Amarante, mesmo sendo de cá. Isso é bom. E foi mesmo muito enriquecedor fazer este tipo de trabalho, porque consegui absorver conhecimentos da nossa terra. Pronto, o desafio deste passeio inicia na Alameda de Teixeira de Pascoais, passamos aqui no Largo de São Gonçalo, subimos à biblioteca, onde está a obra de Teixeira de Pascoais, passamos aqui na Igreja de São Pedro, na antiga cadeia de Amarante, passamos aqui por vários parceiros nossos, o Hostel e aqui o Café Bar, passamos a ponte que inspirou o nosso Teixeira de Pascoais a escrever o Pobre Tolo e passamos aqui e vamos até a Beira Rio, ou desafiámo-lo a ir até à Beira Rio, então, a provar o vinho. Olha, muito obrigada. Esperamos ir bater-te à porta novamente para novos desafios. Obrigado, eu estarei à espera. Muito bem, obrigada. Obrigado. As leituras e as palavras são como o pão nosso de cada dia para este grupo de pessoas. Logo, ninguém melhor para se desafiar a serem os pioneiros a ler, a refletir, a percorrer as ruas de Amarante e realizar connosco este projeto piloto. Falamos do Grupo de Leitores de Amarante. Chamo à frente João Pereira, presidente do Grupo de Leitores de Amarante, representante do Grupo de Leitores de Amarante. E temos aqui algumas evidências. Sim, vem. Ora, tendo nós um mapa, temos um percurso e tendo todo o trabalho de investigação feito, precisaríamos de um caminho de pessoas para realizar este projeto. Então, fizemos o projeto piloto com o Grupo de Leitores de Amarante, não é, João? Foi um desafio, foi numa manhã quente como esta. Não, foi fria. Foi fria, mas foi de sol. Mas há coisas que aquecem sem ser preciso calor. João, diga. Bom, podes partilhar connosco como é que claro foi que este passeio literário? Foi um passeio simples, nada de muito intelectual. Aliás, Pascoais não gostava de muitos intelectualistas, porque precisava mais de apontamentos aqui e acolá, que ia registando no seu vadebeco. Vadebeco um caderninho pequenino, e ele usava um lápis muito pequenino, também para tomar atenção àquilo que se ouvia. E foi um passeio que começou, como há bocado a Carolina disse, na biblioteca, onde se encontra o espólio do Teixeira de Pascoais, ou a maior parte dos espólios do Teixeira de Pascoais. Está aqui uma fotografia onde aparece a Hermínia Mendes, que é sobrinha neta do poeta. Depois passamos junto à igreja de São Pedro, está aqui mais uma fotografia. Mais acima... Foi a versão longa, passámos pela oficina Notua, fizemos lá um workshop sobre serigrafia, exatamente. Depois descemos pela Rua do Seixedo, fomos a Santa Luzia. Em cada ponto em que eu estou a dizer, nós dissertamos de alguma maneira aquilo que Pascoais escreveu. Depois, à vinda para baixo, portanto, desde Cândido dos Reis para baixo, paramos aqui praticamente no início da Rua Teixeira de Vasconcelos, ao pé da minha casa, por sinal. Depois fomos à Ponte de São Gonçalo, atravessámos-la, como disse, em todos os pontos nós íamos dissertando sobre Pascoais. Era tanta à vontade que às vezes nos atrapalhámos, jogámos que era a nossa vez e não era. Era a vez do outro. Bom, mas o prazer era ler as palavras de Teixeira Pascoais e nos lugares em que podíamos, não é? Na ponte... Eu sou um líder amante de Teixeira de Pascoais. Não sou intelectual de Teixeira de Pascoais e tenho medo daquilo que se está a fazer neste momento.
é elitizar o que Pascoais escreveu. Não há dúvida nenhuma que é um poeta e escritor difícil, não há dúvida nenhuma, mas estão a enclausulá-lo numa, digamos assim, eu ia dizer o buraco, não, uma nuvem, digamos assim, em que é incapaz de falar sobre ele. E não, Pascoais era uma pessoa simples, ainda que utilizasse muitas ideias inovadoras para a época, e ali ele fazia o conhecimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso quer dizer o seguinte, ele não atendia muito à forma, era o sentimento que dava forma às questões. Por exemplo, uma coisa que se julga que ele está a falar sobre Amarante, e não é, ele está a falar sobre o mundo, quando faz uma elegia à montanha, ao rio, e as pessoas julgam que é o Tâmega, que é as águas, o Marão, e a gente, ele está a falar sempre sobre um mundo, ele é muito mais que uma coisa pequena. É essa a riqueza do poeta. Cada um pode interpretá-lo de acordo com a sua experiência, mas não é? O meu medo é realmente que esteja... Mas há espaço para tudo, não é? Eu Há acho espaço que para sim. tudo, há espaço para tudo. Eu ia ler aqui uma coisa... Força! Ia ler aqui por ocasião de 1951, por ocasião de uma homenagem a Pascoais, ele estava um ano depois de morrer, foram convidados uma série de pessoas, intelectuais, poetas, escritores, e outros que nem eram poetas nem eram escritores. Por exemplo, esse que eu vou ler é do Prémio Nobel da Medicina, Ecas Moniz, que diz assim sobre Pascoais. Chama-lhe o solitário de Amarante. E realmente é verdade, o Pascoais era um solitário. Teixeira de Pascoais é dos poetas e pensadores que marcam a época. Os seus versos hão de ser recitados e comentados enquanto a língua portuguesa for cantada pelos séculos além, no continente e nos dilatados mundos do Brasil, da África e dos núcleos esparsos pelo Oriente. As suas máximas de uma profundidade de códices religiosos, atenção, códices religiosos, e os seus descritivos de incomparável beleza hão de ser lidos e meditados pelos letrados de hoje e de amanhã. Não forçou a originalidade, equilibrada companheira dos seus arroubos de inspiração. Nem se prendeu a preocupações de escolas, nem se submeteu a influências de meios literários estrangeiros. Os seus versos, os seus poemas em prosa, são o produto de um raro temperamento de artista no convívio da natureza e na vibratibilidade de sentimentos apurados no equilíbrio de uma mentalidade de eleição. Nunca se prendeu aos sortilégios dos aduladores, nem arredou um passo do caminho da dignidade e da independência. Nunca se afastou da nobreza de sentir que é timbre dos grandes caráteres. Preferiu o recato do seu minho verdejante ao perturbante dos grandes centros, a luz coada dos arvoredos que bordam as veredas dos campos de Amarante, aos clarões de Fausto que fácil lhe seria conquistar. O seu estro levantaria o seu nome, às culminâncias e nuvens do incenso viriam animá-lo de honras e benesses. Afastado, íntegro nos seus princípios, artista nato de conceitos novos, aconchegados a métodos próprios e preso a um ideal superior, simples, convivendo com a boa gente, há bocado referi isto, simples, convivendo com a boa gente, adorando a luz, os campos, as águas, os regatos, compreensivo, sentindo as inclemências da vida amarga dos que labutam, desbravando com aurelas e bravias, bom, daquela bondade que brota naturalmente, sem estudo nem incitamentos, altivo para desprezar louvores, antes preso uma vida simples e salutar que a virtude alumia. Dela tirando tudo o que pode dar às almas grandes, que pairam acima dos que mendigam glórias, riquezas, mando, famas, palmas, aplausos. Tal é Teixeira de Pascoais. Escreveu algures, nada mais insuportável que fazer parte da turba, simples no meio dela, empalidecer, desaparecer. Ao pensador e ao poeta que tanto tem enriquecido as letras, pátrias, as minhas homenagens de amigo. Ecas Moniz, é o primeiro Nobel Qual é a português. data para as pessoas depois poderem procurar essa É 1951. E está Isto é um livro. préstimo da Academia Cunibricense a Teixeira de Pascoais. Muito bem, este texto faz-nos lembrar o poeta eremita, o poeta filósofo, o poeta pensador. Solitário. E é ele que nos orienta nesta experiência, não é?
Pronto, muito obrigada. Pronto. Obrigada Havia muito mais a dizer. Temos que falar mais. Dizer-vos que toda a realidade é passível de apresentar várias leituras. Qualquer história apresenta sempre várias versões. Facto que a enriquece. Para hoje escolhemos uma história, um vinho verde, uma geografia, terras de Pascoais. Assumimos que poderiam ser outras histórias aqui apresentadas, outros vinhos, embora com a mesma geografia. No entanto, há sempre lugar e tempo para o fazermos, e todas elas podem coexistir e enriquecer toda uma narrativa. Falamos do vinho verde Terras de Pascoais. Chama a Dona Rosa Manuel, por favor. E aqui temos... eu fazia-lhe uma questão e desde já obrigada por ter aceito este desafio de incluirmos este néctar nesta experiência. Porquê Terras de Pascoais? Partilhe connosco a história do logótipo e deste néctar verde que se veste de vermelho. Portanto, a marca Terras de Pascoais foi concebida entre 2000 e 2002. Foi apresentada e comercializada pela primeira vez no ano de 2002, tendo sido esta imagem medalhada num concurso realizado pela CVRVV, concurso de rotulagem, como podem verificar. Porquê o nome? Maria Adelaide, afilhada que sempre viveu com o poeta até ao seu falecimento, portanto 1952, e herdou terrenos, por isso terras, vinhas, manuscritos, entre outros. Porquê esta imagem? No rótulo está presente um excerto de um manuscrito, uma fábula, O Advogado e o Poeta, quem conhece assim, editado em 1977 pela mesma afilhada. Exato. O quadro retrato célebre do pintor columbano Bordal Pinheiro. Porquê este contrarótulo? Quis fazer um resumido, passo a expressão, do lado pouco falado da vida do poeta, não querendo se dar relevância e explicações ao néctar. Porquê 2002? Neste ano comemorava-se os 50 anos do falecimento de Teixeira de Pascoais, maneira encontrada por sua afilhada e seus familiares para presentearem a pessoa mais generosa, humana, simplesmente gratidão. Falando agora sim do vinho, pelas razões que anteriormente falamos, não queremos que seja mais uma marca, mas sim a marca. Não queremos que seja mais um vinho, queremos que sim que seja o vinho. É produzido e engarrafado nas terras que um dia foram do poeta, ainda feito pelo método tradicional. A sua vinificação é propícia por pé e curtimenta com maceração pelicular. São termos um bocado complicados, técnicos, mas com facilidade vão procurar ao engenheiro Google que isto funciona. A casta predominante é o vinhão, tinta nacional, poderia mesmo dominá-lo monocasta. Não o fazemos porque neste momento aqui está apresentado como vinho verde, mas neste momento nós apresentamos só como vinho tinto por uma questão de logística. Ok. Portanto, isto é uma imagem já antiga. Como apresentado pela primeira vez, a quando os anos 50, o falecimento dos 50 anos, comemoração do falecimento dos 50 anos do poeta, mas agora a imagem é outra, o propósito também é outro, e por uma questão de logística retiramos a palavra vinho verde, mas sempre... Passa a ser um vinho tinto. Exatamente. Da região. Da região. Da região. Sempre das terras do poeta, e é essa a nossa função, é ser apresentado um vinho com qualidade que nós achamos que tem, mas só o bebedor aqui o pode dizer. Exatamente. Por isso têm que provar, não é? Exato, por isso é que têm que provar. Muito bem. Portanto, é uma casta, o vinhão, isto para explicar um bocadinho o que é o vinhão e para explicar o porquê, às vezes, um sabor
meio diferente, não muito usual, mas sim usual na região dos vinhos verdes. É uma casta de grande expansão na região dos vinhos verdes, pela sua qualidade e a única casta regional tintureira. Produz vinhos de cor intensa, vermelho granada, de aroma intenso. Casta de grande caráter e volume, com sabor redondo e refrescante. Taninos firmes que oferecem mais complexidade. Final de boca muito persistente, com uma pequena astringência. Portanto, é preciso saber se gostar. Pois. Por ser um vinho tratado naturalmente, deve ser servido com cuidado, pois ganha algum depósito. Portanto, eu passei um bocadinho à frente, mas é um vinho que nós tentamos que ele dure, ou fazemos com que ele persista na garrafa 3 a 5 anos. Por isso, ser ainda pelo método tradicional, portanto, ele faz o seu desenvolvimento, como eu disse, na garrafa. Para terminar com uma citação do poeta, ora bem. O vinho é poesia que se bebe e a poesia é um vinho que se ouve. Obrigada a todos pela atenção. Espero ser esclarecedora. Obrigada eu pela atenção. Como podem ver, esta experiência é um produto que foi pensado e constituído de forma colaborativa, que encerra histórias e emoções, que reúne uma parte do que melhor há para visitar em Amarante. É apenas uma, entre outras formas de o fazer. Vamos colocar pés a caminho? Fica desde já convidado a imaginar o desafio mediado pela Sofia Mesquita. Vou aqui ajudar, vamos virar. Vamos tirar aqui. Ora, vira ao contrário. Ok. Força. Vamos apresentar aqui algumas dicas de como poderá seguir caminho por esta caminhada literária dedicada ao poeta Teixeira de Pascoais. Ao adquirir a caixa, aconselhamos a que verifiquem todo o conteúdo que a mesma caixa tem, e essa mesma caixa terá um mapa, e nesse mapa, como já referimos há bocadinho, no canto superior esquerdo encontram um QR Code que dará acesso a um documento. Esse documento é enumerado por várias páginas e ao longo dessas páginas temos vários pontos de paragem. Aqui temos uma imagem semelhante a essa primeira página, e as dicas ou os conselhos que damos para a leitura deste documento são: comece por se posicionar no ponto de encontro, assinalado por esta bola amarela. À frente tem a numeração do ponto, a ordem e o nome do próprio ponto. De seguida, deixamos aqui um rosto refletido de Teixeira de Pascoais, que identificamos e que, de certa forma, também convidamos a quem faz esta experiência a identificar esse rosto ou outros rostos que poderão encontrar. No terceiro momento, deixamos alguns apontamentos históricos sobre o próprio lugar literário, que muitas vezes estão relacionados com o tempo de vivência do próprio poeta. E mais abaixo encontram as palavras de Teixeira de Pascoais, que poderão ser poesia, prosa, textos biográficos, e de certa forma convidamos aqui a que mergulhem nas palavras e que façam uma reflexão, que tentem estabelecer uma ligação com o lugar e com o ponto que estão a visitar. E para concluir, porque também pensamos a experiência para que seja ativa, deixamos um desafio. Esse desafio é identificado por uma lâmpada. Em todos estes pontos, deixamos dicas para que possa interagir com estes lugares, com a ambiência de cada ponto, e que possivelmente ficará surpreendido. E desta forma... Podemos até levantar o véu, e existem desafios do género. Olhe para o rosto de Teixeira de Pascoais e siga a sua visão, as suas musas de inspiração. Vá até ao rio e veja qual é o rosto que se reflete nas águas. Quantos são? Qual é o que tem usado mais? Que rosto de si próprio vê
quais são as prioridades, ou seja, todos estes desafios levam-nos a pensar sobre a nossa vida, tal como o poeta que era filósofo, que era pensador, que era um pensamento de dentro para fora, como João disse. Aqui é a mesma coisa, que é, através destas dicas e das palavras de Teixeira Pascoais, o visitante é desafiado a fazer uma autorreflexão, uma introspeção própria. Portanto, acreditamos que cada caminhada realizada será diferente, que cada reflexão alcançará conclusões distintas, que cada rosto desta caminhada, quer do poeta, quer o seu próprio rosto refletido no rio Tâmega, terá as suas próprias particularidades. Assim, Raquel, juntas-te a nós? Estamos já a terminar o nosso momento. Acreditamos que no final desta experiência todos nós ficamos mais completos e o principal sentimento em todos nós será um e comum. Existir não é pensar, é ser lembrado, dizia Teixeira de Pascoais. Esperamos desta forma ter contribuído para que consigam criar boas memórias literárias em Amarante. Quer vocês a realizar a experiência, quer nós a instigar essas experiências e que posteriormente possam ser partilhadas com os demais. Dizer que poderá adquirir esta experiência inbox Teixeira de Pascoais na loja da Dolman, é só traçar aqui o rio, aqui em Amarante, através do nosso site ou por reserva através dos nossos contatos como o info@staytotalk.pt. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, quer presencial, quer virtualmente, lá em casa. É um momento de despedida. Não sem antes cantarmos os parabéns e provarmos o bolo, que é o que vamos fazer de seguida. Fique bem, erga a voz e repita connosco o hino a uma nova esperança. Bom fim de semana e vemo-nos por aí. Obrigada. Obrigada.